Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Quero ler um texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o versículo 26, e a Palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Graças a Deus. Gostaria de fazer uma oração pedindo que o Senhor venha nos revelar a santa palavra dele, que o Senhor possa falar aos nossos corações enquanto nós meditamos, enquanto nós pensamos nesse texto da palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus eu peço que o Senhor revele a todos nós a Tua palavra, revele-nos, Senhor Deus, aquilo que está no Teu coração como palavra do Senhor para cada um desses, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo, que estão, Senhor Deus, prestando atenção nessas palavras, que o Senhor se revele a esses como o Senhor tem se revelado a nós. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto nós vimos a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, e nessa parte da conversa eles estão falando sobre adoração. Né? Adoração significa prestar culto, amar, ou um amor profundo e respeitoso. A adoração diz respeito ao reconhecimento de que nós não somos o centro do universo, de que nós não somos o fim em nós mesmos, mas que existe alguém maior que nós. E para nós que somos cristãos, nós sabemos que este alguém é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, e que esse Deus decidiu se revelar ao homem, mas ele é infinito em poder, em glória, em majestade, é infinito em amor e é infinito em graça e misericórdia. E é por causa dessa graça, por causa dessa misericórdia, por causa dessa disposição de Deus em nos amar, em trabalhar em nosso favor, que nós fomos alcançados por Ele. Então, a adoração é essa consciência desse Deus grandioso, e essa consciência nos faz, então, prestar culto a esse Deus que é grande, nos coloca numa posição de reconhecimento de que existe um Deus todo-poderoso e que nós somos criaturas, nós somos pequenos demais perto da grandeza, da majestade desse Deus. E no Antigo Testamento, a adoração a Deus, ela tinha um lugar específico, ela tinha rituais bem definidos, né? Então o templo era o lugar da adoração.
e havia ali todo um ritual, nem todo mundo poderia entrar em qualquer lugar do templo para prestar adoração, então tinha um lugar onde as pessoas comuns iam levar ali as suas ofertas, tinha o lugar onde entravam os sacerdotes, só os sacerdotes tinham acesso, e tinha o lugar onde somente o sumo sacerdote podia acessar. Então, e haviam festas, havia tempos, né, definidos para essas festas, o tempo para o sacrifício, o tempo em que cada pai de família, né, com a sua família, ia ao templo para levar ali as suas ofertas, os seus sacrifícios, o seu pedido de perdão. Mas aproximadamente por volta do ano 890 a.C., aconteceu uma separação, uma rachadura, vamos assim dizer, né, em Israel, e o país então foi dividido em dois países, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte passou a ser chamado como Samaria, e eles passaram a adorar a Deus num lugar chamado Monte Gerizim. Né? Este foi o lugar em que eles passaram a adorar a Deus depois da separação dos reinos, porque o Reino do Sul, conhecido como Judá, passou a ser conhecido como Judá, continuou adorando em Jerusalém, né, onde tinha o templo, que era o lugar onde Deus tinha mandado eles adorarem no Antigo Testamento. E então o Reino do Norte, como agora são países diferentes, precisa de um novo lugar. E neste lugar onde eles adoraram, eles não só adoravam a Deus, mas o culto era um culto meio que contaminado com a cultura pagã, porque eles tinham ali algumas estátuas, tinham alguns 2 bezerros lá que faziam parte dessa adoração, então era, vamos assim dizer, um culto misto. Mas para quem morava no norte, né, eles aprendiam que o lugar de adoração era lá no Monte Gerizim. Já o pessoal que fazia parte do Reino do Sul, que nascia ali, eles aprendiam desde novos que o lugar de adoração era em Jerusalém, lá no templo do Senhor. Então, é essa pergunta que a mulher faz para o Senhor Jesus, qual que é o lugar certo, porque essa mulher começa a conversar com o Senhor Jesus e ela percebe que o Senhor Jesus é mais do que um homem comum, ela, na sua percepção, ela deduz, ela conclui que o Senhor Jesus é um profeta. Então ela faz uma pergunta como quem pergunta a um profeta, como uma pessoa que tem um conhecimento maior, né? Mas nós sabemos que Jesus não era apenas um profeta. No final dessa porção que nós acabamos de ler, ele mesmo se revela a ela, não só como profeta, mas como o Messias. Mas a resposta de Jesus para essa mulher é que entre os dois lugares, né, o lugar correto seria em Jerusalém, né, porque o culto lá do norte estava contaminado, tinha algumas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, mas que o Senhor Jesus, ele estava inaugurando um tempo em que a adoração ela passaria a ser feita, ou ela estava no momento de transição em que ela deixaria de ter um lugar. Então o lugar de adoração a partir de Jesus não seria mais nem lá no norte, no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, no templo, e nem em templo nenhum na face da terra, nem em lugar nenhum, porque a adoração ela não teria mais um lugar definido, um espaço, um momento ou um ritual. Que o Senhor Jesus, ele então diz para a mulher que o Pai, que chegaria um tempo, que esse tempo já chegou,
em que o Pai buscaria ou procuraria adoradores. É interessante que nós, então, percebemos que Deus procura adoradores. Deus procura pessoas que estão dispostas a adorá-lo, a servi-lo, a entregar a Ele as suas vidas, de forma que essa vida seja uma vida de adoração. Mas essa adoração não é uma adoração de qualquer jeito. Não é uma adoração do jeito que nós pensamos ou da maneira que nós quisermos fazer. O Senhor Jesus diz que tem um jeito certo de adorar a Deus, e Deus procura esses adoradores que o adoram da forma certa. E qual é a forma certa de adorar a Deus? A forma correta de adorar a Deus, nas palavras de Jesus, é em espírito e em verdade. Essa questão da adoração em espírito quer dizer exatamente que não tem mais um lugar definido, não tem um templo e não tem um ritual para adoração a Deus. Essa adoração, ela acontece dentro de cada pessoa. Ela pode ser sim demonstrada num lugar, ela pode ser sim demonstrada em cultos, em celebrações públicas, em celebrações que têm um local e que tem um horário definido, mas essa adoração pública, ela é fruto ou tem que ser o reflexo daquilo que acontece lá no Espírito. Então, é uma adoração que é ao Deus que é Espírito, e por isso essa adoração é em Espírito. E também adorar em Espírito significa que Deus, ele não precisa ser representado por nada físico. Naquele contexto daquela mulher, eles tinham imagens, eles tinham coisas físicas como essas estátuas que representavam, né, Deus. E Jesus está falando para ela que a adoração a Deus é em espírito. Então, não existem mais objetos sagrados de culto, não existe mantos sagrados, não existem imagens sagradas, não existe arca sagrada, não existe nada que represente Deus na nossa adoração. Deus é Espírito e nós o adoramos em Espírito. Nós prestamos culto a Ele e este culto acontece primeiramente dentro de nós. Então, isso quer dizer que a adoração a Deus, ela acontece dentro de nós, onde nós estivermos. E em todo tempo. Não tem um tempo definido, não tem um local definido, mas existe sim o nosso interior, o nosso espírito, o que nós somos. Isso tem que ser a adoração a Deus. E como eu já disse, as nossas reuniões, elas são para refletir, né? Ou para nós expressarmos ou externarmos a adoração que já existe dentro de nós. E a gente faz isso, então, sim, nas igrejas, nos locais onde nós marcamos os nossos cultos, mas a adoração, ela não se resume ao culto, ela não se resume ao encontro do PG, ela não se resume à escola bíblica dominical, ela não se resume às nossas reuniões, elas são expressas nas nossas reuniões. E uma outra característica ou um componente da forma correta de adorar a Deus é que a adoração a Deus, ela tem que ser em verdade. Sempre quando nós falamos de verdade, né, principalmente como um conceito bíblico, nós nos lembramos de Jesus, porque Jesus é a verdade.
né? No Evangelho de João, capítulo 14, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se relacionar ou ter relação com a verdade bíblica é ter relação ou se relacionar com Jesus. Então, adorar a Deus em verdade significa adorar a Deus a partir de Jesus. E o que é isso? Tem um outro versículo ainda no Evangelho de João que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. O relacionamento com Jesus, ele traz libertação para o ser humano, libertação de pecados, do jugo de Satanás, da culpa e da maneira natural que nós vivemos, e que essa maneira natural ela é contra Deus, ela é pecaminosa. Então, a relação com Jesus, ou o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, muda quem nós somos. E o nosso ser, e essa transformação no nosso ser, é uma transformação que nos leva a uma forma de vida que ela pode ser vista como adoração a Deus, ou que Deus vê como adoração. A vida conforme o Evangelho do Senhor Jesus é uma vida de adoração. Então, esse conceito de adoração, a adoração que Deus procura em nós, não é um conceito de apenas dar a Deus um culto, mas é mais do que isso, é dar a Deus as nossas próprias vidas como adoração. Porque esse conhecimento de Jesus, esse relacionamento com Jesus, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de falar, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas da nossa família, com os amigos, com aqueles que se colocam como os nossos inimigos, de forma que esse comportamento é visto por Deus como adoração. Então, nesse conceito que Jesus traz de adoração, ele vai nos chamando à profundidade do relacionamento com Deus, que nos leva a viver de forma que não existe uma diferença de comportamento enquanto eu estou na igreja ou quando eu estou em casa. Eu não posso ter um comportamento na rua diferente do comportamento que eu tenho numa reunião de oração, eu digo no trato com as pessoas, eu digo nas palavras que eu uso, porque tem pessoas que têm um vocabulário para falar com os irmãos da igreja e quando está na igreja, e um outro vocabulário quando está na rua com os amigos. Tem um vocabulário para falar com os líderes da igreja e um outro vocabulário para interagir nas redes sociais. E adorar a Deus em espírito e em verdade quer dizer que a gente tem um vocabulário só. As mesmas palavras que eu uso nas redes sociais são as mesmas que eu uso lá no culto, são as mesmas que eu uso para falar com Deus, são as mesmas que eu uso quando eu canto louvor, porque não há diferença entre o ser que adora e o ser que vive. Que interage com as pessoas, porque esse é o verdadeiro adorador, o que a sua vida toda ela pode ser vista como culto a Deus. Então, não há diferença do adorador em conversar, em tratar assuntos de negócios ou assuntos bíblicos, porque é a mesma ética, o mesmo padrão de verdade, é o mesmo comprometimento de não prejudicar o próximo. Então, as conversas, não existem conversas obscuras, conversas nas redes sociais, por exemplo, que o pai não pode ver, ou que alguém não possa ver, que o marido não possa ver, ou que a esposa não possa ver. A conversa no WhatsApp, seja lá com quem for, pode ser projetada no telão da igreja no culto de domingo à noite, porque não há trevas, não há o que se esconder.
As palavras que usamos no trabalho, elas podem ser uma conversa de trabalho, uma reunião de trabalho, ela poderia ser ouvida pela congregação no domingo à noite e não haveria nenhum escândalo, porque é o mesmo ser. E mais do que isso, e o escândalo que eu digo não é tanto a preocupação com o que as pessoas pensam, mas sim o Deus que procura um verdadeiro adorador. Deus precisa olhar para nós, as pessoas que Deus procura são essas que Ele pode olhar para elas e ver uma pessoa só, um relacionamento verdadeiro com Ele, em todo tempo, em qualquer lugar. Seja no trabalho, seja no relacionamento com a família, seja onde for. É a mesma pessoa, com o mesmo temor a Deus, com a mesma preocupação de adorar a Deus nos seus atos, nas suas atitudes. Então, isso joga por terra aquela fragmentação que às vezes nós costumamos a conviver com ela ou tentar trazer para as nossas vidas, de que existe uma vida secular e uma vida eclesiástica, uma vida santa, e essas coisas como coisas diferentes, né? Uma vida sagrada e uma vida profana, uma vida sagrada que se relaciona com Deus, se relaciona com os irmãos da igreja, e uma vida profana, que é a vida que as interações com aqueles que não servem a Deus. Não. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. A vida dele é uma coisa só, não tem departamentalização nisso. Não existe um ser profano e outro ser santo, um ser secular e um outro santo. Não, é um ser só, um ser que adora a Deus. É esse ser que Deus procura, é isso que o Senhor Jesus está dizendo para aquela mulher. E depois ele mostra suas credenciais de Messias, dizendo que ele é o Messias que haveria de vir, ele é o próprio Deus, e ele está dizendo isso, e essa é a verdade, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus te abençoe e que o Senhor Deus nos dê a condição de adorá-lo em espírito e em verdade. Fique na paz do Senhor.